Muito bem, pessoal, vamos voltar então agora aqui. Bom, vamos agora partir para essa parte final aqui do nosso capítulo de preliminares, tá legal? E aí nesse capítulo preliminares, na parte final do nosso capítulo de preliminares, a gente vai só generalizar o conceito de somatório, tá certo? Que vocês já viram aí em vários outros cursos, né? Na verdade não é generalizar o conceito de somatório, é estabelecer bem o que significa o somatório de uma quantidade possivelmente não enumerável de números reais não negativos, tá certo? Então imagina que você tem uma função, na verdade, de números reais estendidos não negativos, ok? Então imagina que você tem x um conjunto e você tem f uma função de x chegando em zero mais infinito, ok? Então definimos, mesmo que x seja não enumerável, a gente define o somatório de f de x para x pertencente a x maiúsculo como sendo o quê? Como sendo o supremo do conjunto das somas de f de x para x pertencente a f maiúsculo quando f maiúsculo varre todos os subconjuntos finitos de x. O que eu estou querendo dizer? É o seguinte, a gente define a soma de f de x para x pertencente a x maiúsculo, mesmo quando x é não enumerável, como sendo o supremo das somas de quantidades finitas de elementos de x maiúsculo, ok? Ou seja, quando você pega qualquer f subconjunto de x que seja finito, e quando você olha para a soma de f de x minúsculo para x minúsculo pertencente a f maiúsculo, o supremo desse conjunto vai ser justamente aquilo que a gente chama de soma de f de x, ok? E aí, pessoal, uma proposição que é bastante interessante envolvendo esse conceito é a seguinte, é que a gente pode mostrar o seguinte resultado, que se você tem uma função, né, que é não negativa, pode perceber isso pelo contradomínio dela, né? Se você chamar de A o conjunto dos x para os quais a f de x é positiva, então se A for não enumerável, então a soma certamente é igual a mais infinito. Ou seja, essa soma explode sempre que você tiver uma quantidade não enumerável de parcelas positivas, tá certo? E também isso é interessante devido à forma contrarrecíproca dessa proposição que fala o seguinte, que se por um acaso, quando você estiver fazendo uma soma, né, de f de x para x pertencente a x maiúsculo. Se esse daqui for um número real finito, então isso necessariamente implica que esse conjunto A, que é o conjunto dos x para os quais o f é positivo, na verdade isso implica que esse conjunto A aqui, ele vai ter que ser enumerável, tá certo? Porque se ele fosse não enumerável, então a soma daria infinito, coisa que não está dando, né? Porque a gente está olhando para a forma contrarrecíproca dessa proposição. Tá legal? Então essa proposição é bastante utilizada dessas duas formas. Se você está somando uma quantidade, a única chance que você tem de uma soma ela dar finita é se você estiver somando, no máximo, uma quantidade enumerável de números reais estendidos positivos. Ok? Muito bem. Bom, agora a gente vai começar propriamente dito, dizendo propriamente, né? A primeira parte do curso, realmente, que é a parte de medida, tá legal? E aí, antes de eu sair mostrando aqui para vocês, acho que a gente precisa conversar um pouco a respeito disso. Então, é o seguinte, olha, a teoria da medida, pessoal, é um conteúdo extremamente importante dentro da matemática, tal como a álgebra, tal como a topologia, tá legal? Quem vai estudar análise aí nos cursos de mestrado, ou seja, se a área de pesquisa dessa pessoa de uma pessoa for análise, ou mesmo matemática aplicada e computacional, estudando, por exemplo, equações diferenciais parciais, qualquer coisa desse tipo, eu afirmo para vocês com 100% de certeza que um conhecimento de teoria da medida é extremamente útil, tá certo? Então não pense você, se eventualmente você não for da área da matemática pura, se você for da área da matemática computacional, não pense que isso daqui é algo que não vai ser importante para você, porque vai ser, tá certo? Existem métodos numéricos aí que lidam com discretização de formas fracas de equações, e na hora que você olha a forma fraca dessa equação, muitas vezes aparecem medidas, tá? Então, isso enfim, teoria da medida é algo básico, tá certo? Eu não preciso nem ficar aqui tentando justificar, porque é uma coisa extremamente básica mesmo da matemática, tá legal? Existe um paralelo muito interessante entre teoria da medida e teoria da probabilidade, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Mas o que eu posso dizer a respeito de teoria da medida é assim, bom,
Desde sempre, né, desde que a gente é pequeno, tal, a gente está acostumado a tomar medidas de objetos. Então, você aprende aí já nas séries iniciais do ensino fundamental, você aprende a medir distâncias, né? Enfim, medir o comprimento das coisas. Depois você começa a generalizar um pouco mais isso daí, você aprende a medir áreas, né, de regiões planas, por exemplo. Depois você generaliza um pouco mais ainda e você começa a medir volumes, né, de sólidos aí dentro do R3, né? Então, calcular medidas é algo que a gente está acostumado a fazer desde sempre e é muito difícil a gente definir o que é uma medida, né? É uma coisa que a gente, por ser um conceito muito primitivo, é muito difícil a gente definir isso daí, né? Então, se a gente for tentar, se a gente for olhar para processos de tomar medidas de coisas, a gente poderia citar outros processos também, não apenas de tomar medidas de comprimento, de área, de volume, né? Por exemplo, quando você está na área da física, né, olhando, quando você está fazendo medições físicas, você mede quantidades. Então, você pode medir capacidade elétrica, você pode medir, sei lá, fluxo eletromagnético, enfim, tem N coisas aí, né, que eu também não sou especialista nisso, não vou ficar me aventurando a falar sobre coisas que eu não entendo bem, mas o conceito de medida ele também se aplica muito à física, tá certo? E o fato, pessoal, é que é o seguinte, quando a gente pensa na essência do que é uma medida, é sempre uma função que associa um objeto que pertence a uma certa classe a um número real, tá certo? No dia a dia, a gente sempre está acostumado com associar um objeto dentro de uma classe de objetos a um número real positivo, a um número real positivo, né? Porque a medida de alguma coisa fica difícil você imaginar que pode ser um número negativo ou mesmo um número complexo, né? De fato pode, tá certo? Se a gente fosse continuar o nosso curso até um pouco mais do que o que a gente vai ver, a gente veria também as medidas complexas, tá certo? Mas a gente não chega a estudar isso nesse curso. Mas o fato é, uma medida é o quê? É uma função que tem como domínio uma certa classe de objetos que podem ser medidos e como contradomínio é o conjunto dos números reais a partir do zero, vamos pensar assim, tá certo? Ocorre que em matemática a gente lida com objetos aí imaginários, como por exemplo os retas, planos, espaços, né? E quando você toma, por exemplo, o comprimento de uma reta, faria todo sentido a gente falar que esse comprimento é infinito, né? Assim como a área do plano é mais infinito, assim como o volume do R3 é mais infinito. Então seria natural a gente colocar como conjunto, como contradomínio de uma medida, o conjunto zero fechado mais infinito fechado, porque pode acontecer de objetos terem medidas mais infinito, tá certo? Então, o que acontece? Uma medida é uma função que associa uma classe de objetos, né? Vamos pensar aqui em subconjuntos do Rn, tá? Porque é o que a gente está mais acostumado a fazer, né? Quando você mede o comprimento, você está calculando a medida de um subconjunto da reta, ou então quando você calcula a área de um subconjunto do plano e assim por diante. Então, vamos nos limitar por enquanto a trabalhar com medidas de subconjuntos do Rn, ok? Então, o que a gente gostaria de saber, num primeiro momento, é assim: todo e qualquer conjunto do Rn pode ser medido? Perceba que essa é uma pergunta muito mais primitiva do que você perguntar qual é a medida de um dado subconjunto do Rn. E isso por si só é uma questão altamente complexa, tá certo? Do que eu estou falando? Veja só, quando você pega, por exemplo, quando você, vamos nos fazer a seguinte pergunta: que tipo de conjunto você sabe medir? A área. Vamos pensar no R2. Você sabe medir áreas de polígonos, porque você pode triangulá-los e a gente sabe calcular a área de triângulos. Você sabe medir a área de circunferência, de círculos, porque você aprendeu isso, né? Isso se dá através de uma fórmula por aproximação, né? De áreas de polígonos inscritos, etc. Você sabe medir áreas de porções de lugares geométricos do R2 que estão compreendidos entre funções que você consiga integrar. Vocês viram isso no curso de cálculo 1, certo? E o que mais? Só. Por exemplo, você sabe calcular a área do conjunto de Cantor, da reta, por exemplo? Consegue calcular o comprimento do conjunto de Cantor na reta? Lembra do conjunto de Cantor? Ele está lá no livro do Elon, lá, capítulo 5. Aquele livrinho pequeno de análise na reta, tá certo? É um subconjunto do intervalo 0, 1. Provavelmente você não vai saber medir aquilo lá. Existem conjuntos na reta e no R2, no R3, no Rn de maneira geral que são extremamente bizarros, que são muito complicados ao ponto de ser muito difícil medi-los, tá certo?
Então, em um primeiro momento, a gente vai fazer uma abordagem aqui um pouco ingênua, imaginando que a gente possa medir todo e qualquer subconjunto do Rn, ok? Então, o que a gente gostaria de saber é se por um acaso existe uma função que esteja definida no conjunto das partes do Rn, ou seja, que me permita medir todo e qualquer subconjunto do Rn e que associe a esses conjuntos números reais estendidos não negativos. Mas veja, eu não quero qualquer função, eu quero uma função que ela se comporte de uma forma coerente com aquilo que a gente observa no dia a dia. Então, por exemplo, se você vai medir dois conjuntos disjuntos, é muito natural você imaginar que a medida da união deles seja igual à medida de uma porção somado com a medida da outra porção. Tá certo? É muito natural você imaginar que se você tem a medida de um conjunto, se você conseguir deformar se você conseguir alterar esse conjunto sem esticar, sem apertar, alterar apenas a posição dele ou girar ele, alguma coisa assim, é de se esperar que a medida seja a mesma, tá certo? Você pega uma folha de papel, se você calcula a medida dela aqui, dá uma coisa, se você calcula a medida dela aqui, dá a mesma coisa, o objeto é o mesmo. Então é de se esperar que se você tem dois subconjuntos congruentes do Rn, ou seja, se eles podem ser obtidos um através do outro por movimentos rígidos, tipo translação, reflexão, rotação, esse tipo de coisa, então é de se esperar que a medida desses dois objetos seja a mesma coisa, ok? E também, haja vista que toda e qualquer medida que a gente faça, ela é sempre baseado em uma medida de referência, é natural a gente imaginar que essa medida do cubo unitário no Rn, ela seja 1. Aqui poderia ser qualquer outro número, tá certo? Que não fosse 1, poderia ser qualquer outro número positivo. Então, o que a gente vai, tentar provar é se existe, por um acaso, uma função que nos permita medir todo e qualquer subconjunto do Rn que satisfaça essas três propriedades. Veja só, se você tiver uma sequência infinita se você tiver uma coleção enumerável, infinita, né, enfim, de conjuntos disjuntos, a gente pede que a medida da união deles seja igual ao somatório das medidas. É muito natural de você imaginar isso, tá certo? Você tem conjuntos disjuntos, você quer que a medida da união seja a soma das medidas. Isso aqui é muito natural. A gente também quer que a medida de dois conjuntos que sejam congruentes sejam iguais, e a gente também quer que a medida do cubo unitário seja 1. Então a pergunta que está posta é a seguinte: existe uma medida μ, existe uma função μ definida desse conjunto, chegando em zero mais infinito, que satisfaça essas três propriedades? Então aqui tem um grande ponto de interrogação que a gente vai tentar responder se essa pergunta ela tem resposta positiva ou não, ok? Então, conforme a gente vai ver, eu já adianto para vocês que a resposta é não. O que eu estou querendo dizer? Não existe qualquer função que me permita medir todo e qualquer subconjunto do Rn que satisfaça essas três propriedades. Não existe, certo? Vamos ver como é que de fato isso não existe. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai provar mostrando que se você se atrever a tentar medir todos os subconjuntos do Rn, então essas três condições elas são incompatíveis, no sentido de que elas não podem coexistir. Porque se você supor que elas existem, que elas são todas válidas, você chega numa contradição, ok? Então vamos fazer assim, para deixar a coisa bem mais simples, vamos nos limitar à reta, ao n igual a 1, embora esse processo poderia ser estendido para qualquer n maior do que qualquer n natural, tá certo? E aí a gente vai tentar provar que realmente essas três condições são incompatíveis. Então vamos supor por absurdo que sim, existe uma medida μ, uma função μ, definida no conjunto das partes da reta, que satisfaça aquelas três propriedades, ok? Então agora vamos começar a nossa construção que vai nos levar a uma contradição, tudo bem? Já adianto para vocês, pessoal, veja, imaginar que você não pode medir todo e qualquer subconjunto da reta é uma coisa muito complicada, não é uma coisa trivial, é uma coisa contraintuitiva. Então, eu já adianto para vocês como que a gente vai chegar numa contradição. A gente vai chegar numa contradição construindo um subconjunto da reta que não dá para ser medido. Ou seja, você não consegue medir, do ponto de vista de uma função que satisfaça essas três condições que não são nada estranhas, você não vai conseguir medir esse conjunto que a gente vai construir. Não dá para medir. Não é que você não sabe medir, não dá para medir, tá certo?
Agora vamos parar para pensar. Se a gente está falando de um conjunto que ele é bizarro ao ponto de você não conseguir medir, vocês concordam comigo que ele tem que ser um conjunto muito estranho, não é? Muito esquisito. Pois bem, sendo ele assim, a construção dele não pode ser baseada em coisas triviais, em coisas intuitivas. Porque se fosse assim, provavelmente você conseguiria medi-lo. Tá certo? Então, essa construção um pouquinho complicada não é para estranhar ninguém. É assim mesmo que funciona. A construção é complicada por quê? Porque o conjunto é complicado. Ele existe, as propriedades dele são muito esquisitas e por isso a construção dele é complicada. Certo? Então vamos lá. Vamos seguir. Então, vamos supor aqui que n é 1 e vamos considerar uma relação de equivalência no intervalo fechado em 0 e aberto em 1. Veja, pegou o intervalo da reta, fechado em 0, aberto em 1, e a gente vai olhar para uma relação de equivalência dentro desse conjunto aqui. Então a gente vai definir a seguinte relação de equivalência que nem é assim tão complicada, né? X é equivalente a y, C e somente C, a diferença entre x e y é um número racional, ok? Bom, essa relação de equivalência, como toda, induz uma partição do intervalo 0, 1. Ou seja, você pode considerar o conjunto 0, 1, conjunto quociente entre 0 e 1 por essa relação de equivalência, que é o quê, pessoal? É o conjunto das classes de equivalência dos elementos que pertencem a 0, 1. Aonde, lembrando que dentro de cada uma dessas classes de equivalência, você tem todos os y's que pertencem a 0, 1. Se você fixar um x pertencente ao 0, 1, a classe de equivalência dele é o quê? É o conjunto dos y's que estão na relação com o x, ok? Essa que é a classe de equivalência de um dado x, elemento de 0, 1. E o que é esse conjunto quociente aqui? É o conjunto das classes de equivalência, certo? É um conjunto que tem um punhado de elementos, onde, perceba, os elementos desse conjunto são subconjuntos de 0, 1, porque são as classes de equivalência dos elementos de 0, 1, tá certo? Então, observe só a natureza dos objetos, né? Então, o que acontece? Tem um axioma que chama axioma da escolha que fala o seguinte, olha, se você pegar qualquer família de conjuntos, você consegue montar um conjunto que tem exatamente um elemento de cada subconjunto de cada elemento dessa família, ok? Então aqui dentro desse conjunto quociente, você tem o quê? Muitos subconjuntos. Os elementos desse conjunto são subconjuntos de 0, 1. Perceba que esse x barra ele é um subconjunto de 0, 1. Então, pelo axioma da escolha, eu consigo formar um conjunto, que eu estou chamando aqui de N, que tenha exatamente um representante de cada classe de equivalência. Ou seja, um elemento de cada uma das classes de equivalência que forma esse conjunto quociente aqui. Certo? Muito bem. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar de R maiúsculo o conjunto dos números racionais que estão entre 0 e 1, certo? Então eu pego todos os números racionais que estão entre 0 e 1 e dou o nome de R maiúsculo para esse conjunto. E aí, para cada R número racional entre 0 e 1, eu vou definir um conjunto a partir do N, que a gente já tinha definido, lembrando que N é um subconjunto de 0, 1. Como é que a gente define esse conjunto assim? Esse conjunto NR, tá? Então lembre-se, R é simplesmente um número racional entre 0 e 1, e eu vou definir o NR, que é um conjunto definido a partir do conjunto N maiúsculo, que a gente construiu, que a gente sabe que pode ser construído pelo axioma da escolha. É assim, primeiramente eu vou explicar geometricamente como é que você constrói o NR, tá? Você faz o seguinte, olha dentro do intervalo 0, 1, você pegou R minúsculo, um número racional entre 0 e 1, concorda? Eu estou chamando aqui de R esse cara aqui para mim. Então eu vou olhar para esse número aqui, 1 menos R, tudo bem? Pego aqui no 1, subtraio o R, cai em 1 sobre R. Quem que vai ser o NR? Vai ser o seguinte, para aqueles elementos de N maiúsculo que estão espalhados aqui dentro do intervalo 0, 1, para aqueles que estiverem daqui para trás, você pega e soma R a eles. Ou seja, se você pegar um X aqui, elemento de N, esse X aqui é um elemento de N, você pega e soma R com ele, você vai cair em X mais R, que vai pertencer a N
subíndice R. Ok? Se por um acaso você pegar os elementos... Agora, a pergunta que fica é, o que você faz com os elementos de N que estão para frente de 1 menos R? Quando você pegar um elemento genérico de N, que no caso é esse daqui, que ele é maior do que 1 menos R, então você vai fazer o seguinte, quando você soma R com ele, você cai para fora do intervalo 0, 1. E eu quero que esse conjunto NR seja um subconjunto do intervalo 0, 1. Então o que eu faço? Quando eu peguei esse cara aqui, eu somei R com ele e caí para fora do conjunto. Então você pega e subtrai uma unidade. Você vai cair dentro do conjunto 0, dentro do intervalo 0, 1. Então esse que é o NR. Você pega todo mundo de N, que está até o número 1 menos R, e soma R a eles. Ou seja, você transladou, sem esticar nem apertar, a porção do conjunto N que está entre 0 e 1 menos R. Você transladou para a direita R unidades. Agora, o que você faz com aqueles elementos de N que estão entre 1 menos R e 1? Você translada uma unidade, R unidades para a direita e uma unidade para a esquerda. Fazendo isso, você vai ter criado uma cópia, sem esticar nem apertar, dessa porção do conjunto N que está dentro do intervalo 0, 1, certo? Então, essa daqui que é a definição do conjunto NR. Beleza? Muito bem. Então, isso daqui, antes de mais nada, a gente pode perceber pela construção dele que é um subconjunto de 0, 1. Ok? Agora, o que a gente pode falar a respeito desses NRs? Né? Por que eles são úteis aqui para a gente? Então, você perceba que o N ele já é um conjunto esquisito, porque você sabe que ele existe pelo axioma da escolha, mas quem são os seus elementos é uma coisa muito complicada de você determinar, de você enxergar esse conjunto, e você acabou de criar uma cópia dele, só que você quebrou em dois pedaços. Quebrou um pedaço do N, transladou para a direita por R unidades, e você pegou um pedaço dele e transladou para a direita R unidades e para a esquerda uma unidade. Então você quebrou o N em dois pedaços, com cada pedaço você fez uma coisa, certo? Mas você fez isso sem apertar nem esticar. Então a medida do NR é para ser a mesma medida do N, tá? Isso daí vai ser importante. Agora, para que a gente fez isso? Por que a gente definiu esse conjunto NR? Porque a gente vai provar essa afirmação 1 que fala o seguinte, olha, todo elemento de 0, 1, ou seja, todo x minúsculo pertencente ao intervalo 0, 1, ele pertence a exatamente um subconjunto, a um conjunto NR. Ou seja, dado x pertencente a 0, 1, existe um único R, número racional, entre 0 e 1, de tal forma que o x ele pertence a esse NR, tá certo? Ou seja, o que a gente está falando aqui no final das contas, ou seja, se cada x pertencente a 0, 1, ele está em um único conjunto NR, quando você faz o R varrer todos os números racionais entre 0 e 1, o que a gente está falando, no final das contas, é que o intervalo 0, 1 ele pode ser escrito como sendo a união disjunta de NR para R pertencente a R maiúsculo. Porque, ora, se cada elemento daqui está em um único cara daqui, é porque essa união é disjunta, tá certo? Então é isso daí que a gente vai querer provar. Isso não é uma coisa tão complicada, tá? Como sendo a união desses conjuntos, ok? Depois a gente vai tentar provar que de fato essa união ela é disjunta, beleza? Então se a gente pegar x aqui, um elemento desse intervalo 0, 1, vamos tentar encontrar um R de tal forma que o x pertence a NR, tudo bem? Como é que a gente faz isso? Ora, a gente sabe que o N maiúsculo ele é um conjunto que contém exatamente um elemento de cada classe de equivalência do intervalo 0, 1 pela relação de equivalência TIL, ok? Isso significa que existe certamente um y, que é um elemento de N, que é o representante da classe do x, ou seja, que é um elemento que pertence à classe de equivalência do x, beleza? Então isso significa o quê? Que existe um y pertencente a N de tal forma que o x está na relação com o y, porque vamos lembrar que o N tem exatamente um elemento de cada classe de equivalência, em particular ele tem um elemento que pertence à classe do x que eu acabei de fixar, ok? Então eu chamo de y esse cara. Então o que eu sei é que a diferença de x menos y é um número racional por conta do x estar na relação com y, beleza? Então agora é o seguinte, olha, se x for maior ou igual do que y, perceba que o x e o y, a posição relativa deles dois, só tem duas opções. Ou x é maior ou igual do que y, ou então o x é menor do que y, beleza? Se o x for maior ou igual do que y, então eu afirmo que o x pertence a NR,
onde R é justamente esse número racional aqui que está entre 0 e 1. Beleza? Então, de fato, observa só. Por que o x pertence ao NR? Ora, para ele pertencer ao NR, ele tem que ser escrito de uma daquelas duas formas possíveis, né? Ou ele é a translação de um elemento de n que está entre 0 e 1 menos r por r unidades para a direita, ou então ele é a translação de um elemento de n que está entre 1 menos r e 1, a translação r unidades para a direita, uma unidade para a esquerda, tá? Então ele tem que ser escrito de uma dessas duas formas, ou assim, ou então assim. Beleza? Então observa só, por que o x pertence a NR? Porque você pode escrever o x como sendo y mais x menos y. Só que isso daqui é justamente aquilo que a gente está chamando de R. Então isso daqui é y mais R, tá certo? E você perceba aqui, veja, se eu posso escrever o x como sendo y mais R para esse valor de R, haja vista que esse y, ele está entre 0 e 1 menos R, tenta checar isso, tá? Checa essa informação aqui. Considera que o x ele é menor ou igual do que o y é menor ou igual do que x, considera esse valor de r e checa, fazendo o favor, que o y ele está entre 0 e 1 menos r. Não é difícil de vocês checarem isso, ok? Então, assim sendo, realmente o x vai pertencer ao NR, porque você pode escrever o x como sendo a soma de um elemento de y que está nesse intervalo, transladado por r unidades para a direita, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente já resolveu o problema. Ocorre que o x ele pode ser menor do que o y, ok? Se o x é menor do que y, então eu afirmo para vocês que o x pertence ao NR para esse valor de r aqui agora, para esse valor de r aqui. Por quê? Porque você pode escrever o x como sendo y mais x menos y mais 1 menos 1, percebeu? Esse y vai com esse 1 vai com esse 1, e o que sobra é x. Então essa igualdade aqui é verdadeira. Ocorre que se você chamar isso daqui de R, então o que você está escrevendo é o x como sendo y mais r menos 1, ok? E aí, pessoal, esse valor de r aqui ele também é racional, porque se x menos y é racional, x menos y mais 1 também é racional, ok? E não é difícil vocês verem que esse r aqui, ele pertence ao intervalo 0, 1. Checa aí, por gentileza, checa essa informação aqui. Faça a conta que vocês vão ver que se x é menor do que y, esse valor de r está entre 0 e 1, ok? Portanto, e outra coisa, então, haja vista que você pode escrever o x como sendo y mais r menos 1, onde esse y ele está entre 1 menos r e 1, e eu peço que vocês façam essa conta aqui também, é de fato, então, realmente o x ele pertence a NR para esse r aqui, tudo bem? Ou seja, o que a gente acabou de provar? Que realmente, dado um x entre 0 e 1, existe um R de tal forma que o x pertence a NR. Então, que essa igualdade aqui de conjuntos é verdadeira, não nos resta mais dúvida, beleza? O que a gente ainda está pondo em dúvida? Se realmente essa união é disjunta, ou seja, será que realmente NR e NS, para R e S pertencente a R maiúsculo, um diferente do outro, essa interseção ela é vazia? Pergunta, né? É isso daí que a gente vai tentar resolver, que a gente vai tentar verificar. Então vamos supor aqui por contradição que exista um x que pertence à interseção de NR com NR, de NR com NS, para R e S pertencente a R maiúsculo distintos entre si. Ou seja, eu estou supondo que existem, eu estou falando que não, eu estou supondo por absurdo que essa união não é disjunta, ou seja, existem dois conjuntos dessa família que têm uma interseção não vazia. É isso daí que eu estou supondo, tá? Claro que por contradição, né? Ora, se o x pertence a essa interseção, então uma coisa é fato. X menos R e x menos S, ou então, é assim, aqui você tem 4 possibilidades, tá? Uma coisa é fato. Esse cara e esse cara, ou então esse cara e esse cara, ou então esse cara e esse cara, ou então esse cara e esse cara, uma dessas 4 possibilidades certamente vão ser, uma dessas 4 possibilidades de duplas que eu escolhi aqui, elas vão ser certamente elementos distintos de N, que pertencem à mesma classe de equivalência, ok? Por que eles pertencem à mesma classe de equivalência? Porque a diferença entre eles, veja, a diferença entre esse e esse vai dar um número racional, ok? Porque quando você faz a diferença x menos r menos x menos s, vai dar o quê? Vai dar s menos r, que é racional.
Se você fizer esse menos esse também dá racional. Se você fizer esse menos esse também dá racional. Se você fizer esse menos esse também dá racional. Então o fato é, qualquer uma dessas 4 possibilidades que eu acabei de falar para vocês dá origem a um par de elementos que eles vão estar na mesma classe de equivalência, porque eles vão ser, a diferença entre eles é racional, tá certo? Ocorre que, haja vista que a gente está supondo que R é diferente de S, então uma dessas 4 possibilidades, pelo menos uma, vai ser formada por um par que é distinto entre si. Então você vai estar falando, e por que vai ser distinto? Por exemplo, vamos supor que o x menos R e o x menos S são elementos distintos de N. Tá certo? E são realmente, né? X menos R e X menos S são distintos. E vamos supor que eles são elementos que pertencem à mesma classe de equivalência. Beleza? Se eles pertencem à mesma classe de equivalência, o fato é que você está tendo 2 elementos. Perceba só, se o X pertence a NR e o X pertence a NS, vamos supor, tá certo? Vamos supor. Então você tem aqui o 0, você tem o 1, você tem aqui o R, você tem aqui o S, você tem aqui 1 menos R e você tem aqui 1 menos S. Vamos supor que esse X, ele pertence a esse... faz de conta que o X é esse cara aqui, ó. Ele é menor do que 1 menos S e ele também é menor do que 1 menos R. Certo? Ora, se esse cara aqui, esse cara que eu escolhi, se ele pertence a NR, o que eu sei é que ele... se você subtrair R unidades dele, você vai obter um elemento. Se eu subtrair R unidades dele, tá aqui, X menos R. Esse cara aqui, ele vai pertencer a N. Por quê? Porque se eu transladar ele R unidades para a direita, ele vai pertencer a NR, e esse cara aqui, ele está entre 0 e 1 menos R. Então esse cara aqui, ele certamente é um cara que pertence a N, beleza? Agora, se você pega esse X aqui e você subtrai S unidades dele, você vai subtrair um pouco mais aqui no meu desenho, né? Então vai cair mais ou menos por aqui, olha. X menos S. Esse cara também pertence a N. E por que ele também pertence a N? Porque ele, se você transladar ele para a direita por S unidades, ele vai estar em NS, porque lembra que esse X também pertence a NS, e você sabe que esse cara está entre 0 e 1 menos S. O que isso significa? Que, veja, o que a gente acabou de construir? A gente acabou de construir 2 elementos distintos, X menos S e X menos R. Eles são distintos entre si e ambos pertencem a N. Só que eles estão na mesma classe de equivalência, porque quando você faz a diferença entre eles, essa diferença vai dar R menos S, que é racional. Então, haja vista que a diferença entre esses caras é racional, isso significa que X menos S, ele está na relação, ele é equivalente a X menos R. O que isso significa? Que você tem 2 elementos distintos da mesma classe de equivalência que pertence ao conjunto N, que pertence ao conjunto N. Mas isso é uma contradição com a definição do conjunto N, porque por definição, no conjunto N, você só tem um elemento de cada classe de equivalência. A gente acabou de achar 2. Se você acha 2 elementos distintos da mesma classe de equivalência, não tem como esses 2 caras pertencer a N. E sim, esses daqui estão. Tá certo? Então, você perceba que quando se o X que você pegou ele está entre 1 menos S, aliás, né? Se X menos S e X menos R estiverem... Se o X ele for menor do que 1 menos S e também menor do que 1 menos R, certamente a opção que você vai escolher aqui para chegar à contradição é essa e essa. Certo? Aí, por exemplo, se o X for menor do que 1 menos R, mas ele for maior do que 1 menos S, como por exemplo uma situação dessa, aí vai ser uma das outras. Quando você fizer todas as possibilidades, você esgota com essas 4 aqui que a gente considera. Ou seja, em qualquer um desses pares que você pegar, isso sempre vai dar origem a um par de elementos de N que são distintos, que pertencem à mesma classe de equivalência. Isso é uma contradição, pela definição de N, tá? Então, o que é um absurdo,
entre parênteses aqui, pela definição de n, ok? Por isso que nós temos uma contradição. Ou seja, essa contradição veio da gente supor que existe um cara nessa interseção, então é porque essa interseção é vazia. Ou seja, realmente, essa união aqui é disjunta, tá? Beleza? Então, a afirmação 1 está provada. A gente acabou de verificar que o intervalo 0,1 pode sim ser escrito como sendo união disjunta desses conjuntos NR, beleza? Muito bem, essa daí é a primeira afirmação, a gente vai guardar essa informação e vai usar daqui a pouco. Segunda afirmação, a afirmação 2 fala o seguinte: a medida do conjunto N é igual à medida do conjunto NR para todo R pertencente a R maiúsculo. Por quê, pessoal? Porque lembre-se que quando a gente construiu o conjunto NR, o que a gente fez? Quebrou o conjunto N em dois pedaços, a saber, esse pedaço e esse pedaço. Esse daqui você transladou por um número, esse daqui você transladou por outro. Só que quando você faz essa translação, você não muda a medida do conjunto, porque vamos lembrar que as hipóteses que a função mi satisfaz incluem a hipótese 2, que fala que se você tem dois conjuntos côngruos, ou seja, se eles podem ser obtidos um através do outro por movimentos rígidos, então a medida deles é a mesma, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando você pegou o conjunto N, quando você pegou essa porção aqui do conjunto N e você transladou, você obteve um pedaço do conjunto NR que tem a mesma medida desse cara, a medida desse conjunto. E a medida desse conjunto é a mesma. Da mesma forma, a medida desse conjunto, desse pedaço do conjunto N, e a translação dele por R unidades para a direita e 1 para a esquerda é a mesma. Você não fez nada. Você, em termos de medida, você não alterou nada. Então, a medida de N, por um lado, é a soma, é a medida dessa união, porque essa união dá o próprio N. Por outro lado, a gente sabe que a medida da união de uma união disjunta, ele é a soma das medidas, e sim, essa união é disjunta, tá certo? Só que a medida desse cara é um pedaço da medida de NR, e a medida desse cara é um outro pedaço da medida de NR, tá certo? Então, realmente a medida de N é igual à medida de NR, porque lembre-se que o NR tem um pedaço que é uma translação desse conjunto e um outro pedaço que é uma translação desse conjunto, ok? Muito bem, então o que acontece? Olha, a gente não escreveu o 0,1 como sendo a união de NR uma união disjunta? Sim. Só que tem uma coisa aqui que eu não mencionei. Esse conjunto R maiúsculo, vamos lembrar que ele é o conjunto dos números racionais que estão entre 0 e 1. Então, em particular, esse conjunto aqui, ele é enumerável. Porque o conjunto dos números racionais é enumerável. Beleza? Então, essa união aqui é uma união enumerável. Então, eu estou falando que a medida do intervalo 0, 1, ele é igual à medida de uma união enumerável de conjuntos disjuntos. Ora, pela propriedade 1 da função mi, né, que supostamente ela satisfaz, eu sei que a medida de uma união enumerável disjunta é a soma das medidas dos elementos dessa união. Está aqui, certo? Só que cada um desses elementos tem a mesma medida, que é a medida de n, porque a gente está na afirmação 2, a gente provou que a medida de n é igual à medida de nr para todo R. Então, o que eu estou fazendo? Eu acabei de escrever a medida do intervalo 0,1 como sendo uma soma, sempre a mesma parcela. A parcela é mi de n. A parcela é sempre a mesma. Tá legal? Ora, quando você soma infinitas vezes o mesmo número real, não negativo, você só tem duas opções. Se o número que está sendo somado é 0, então a sua soma vai dar 0, porque você está somando 0 com 0. Ou então, se você estiver somando um número positivo, como ele não muda, é sempre o mesmo, você vai obter mais infinito, certo? Pega 1 milionésimo, soma isso infinitas vezes, você vai ter mais infinito, beleza? Então isso significa que supostamente a medida do intervalo 0,1 só pode ser dois valores, ou 0 ou mais infinito, certo? Só que tem uma coisa, ele não pode ser mais infinito. E por que a medida do intervalo 0,1 não pode ser mais infinito? Porque, veja, você pode escrever um intervalo 0,1 fechado como sendo 0 fechado, 1 aberto, que é esse daqui que a gente sabe que tem medida infinita, união com o conjunto formado apenas pelo número 1, certo? Ora, então, e essa união é disjunta. Então, já que esse conjunto se escreve como essa união disjunta, então a medida desse conjunto, que está aqui, é igual à medida desse, que está aqui, mais a medida desse, que está aqui.
Só que essa medida aqui já é igual a mais infinito. E esse número aqui é um número não negativo. Então, mais infinito mais um número não negativo vai seguramente ser mais infinito. Ou seja, a gente acabou de provar que 1 é igual a mais infinito. Obviamente, isso é uma contradição. E essa contradição prova o quê? Prova que não pode ocorrer essa possibilidade aqui. Certo? A medida do intervalo 0,1 ser igual a mais infinito não pode acontecer. Logo, a única possibilidade é a medida do intervalo 0,1, fechado em 0, aberto em 1, ser 0. Só que isso implica que a medida do número 1, do conjunto formado apenas pelo número 1, vai ter que ser 1. E por quê, né? Porque se você olha aqui para cima, quando você esquece esse lado da desigualdade e olha apenas para esse lado aqui, você vê que a medida do intervalo 0,1 por um lado é 1, por outro lado é a medida disso com isso. Só que agora eu estou supondo que essa medida aqui é 0, não é? Ora, então isso significa que a medida desse conjunto é 1, beleza? Então realmente a medida, se isso daqui é 0, então a medida do conjunto formado apenas pelo 1 é 0. Desculpa, a medida do conjunto formado apenas pelo 1 é 1. Ora, mas se isso acontece, isso daí também nos leva a uma contradição, porque então a medida do intervalo 0,1 por um lado é 1, por outro esse conjunto se escreve como sendo união disjunta do conjunto formado apenas pelo 0, união com o intervalo 0,1 aberto, união com o conjunto formado apenas pelo 1, certo? Esse conjunto aqui já tem medida 1. Esse conjunto também tem medida 1. Por quê? Porque o 0 pode ser obtido através do 1 por um movimento rígido. Se você pegar o número, esse conjunto, e subtrair uma unidade nele, você obtém exatamente esse conjunto 0, conjunto formado apenas pelo 0. Então eles têm a mesma medida. Então se esse aqui tem medida 1, esse aqui também tem. E isso daqui é um número maior ou igual do que 0. O que isso significa? Que essa soma toda, ela é certamente maior ou igual do que 2. Então 1 é um número maior ou igual do que 2. Obviamente isso também é uma contradição. E essa contradição veio do quê? Veio da gente supor... Da onde que veio essa contradição? Veio da gente supor que existe uma função μ definida em todo o conjunto, no conjunto das partes do Rn, ou seja, e que satisfaça essas três propriedades. Então, a contradição veio da gente supor que você consegue medir, segundo essas regras, todos os subconjuntos do Rn. Beleza? Então, a conclusão a que a gente acabou de chegar é a seguinte: não se pode medir todos os subconjuntos do Rn, pelo menos se você exigir essas três propriedades aqui. Certo? Aí você fala assim, poxa, mas peraí, professor, vamos dar uma olhada melhor aqui nessas três propriedades, né? Tem essa terceira que não dá para abrir mão dela. Quer dizer, você pedir... E uma coisa eu falo para vocês, tá? Se você exigisse aqui que a medida do Q, que é esse intervalo, fosse qualquer outro número que não fosse 1, se fosse um número positivo, por menor que ele fosse, certamente daria a mesma contradição. Você chegaria à mesma contradição. Beleza? Então não é o fato que é 1 aqui, é o fato que isso aqui é positivo. E não tem cabimento, quer dizer, para aquilo que a gente está propondo, não tem cabimento a gente exigir que a medida do cubo unitário no Rn seja 0. Tá certo? Não faria sentido isso. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente não pode abrir mão dessa hipótese aqui, não dá para abrir mão dela. Certo? Vamos olhar para a segunda. Veja, está pedindo simplesmente que se um conjunto pode ser obtido através do outro por um movimento rígido, a medida é a mesma. Se isso não valer, essa função não serve para a gente medir, pelo menos do jeito que a gente está acostumado. Então também não dá para abrir mão dessa propriedade. Aí você olha para essa primeira aqui, ela parece meio suspeita, né? Porque fala, poxa, aqui você está pedindo uma quantidade infinita de subconjuntos disjuntos e está pedindo que a medida da união seja a soma das medidas. Isso aqui é uma coisa infinita, né? Quando a gente vê, né, em matemática, quando aparece famílias infinitas de objetos, isso dá origem a coisas complicadas e contraintuitivas, né? Então essa propriedade aqui ela é suspeita. Ou seja, a gente poderia, numa tentativa muito válida, de ainda tentar provar que existe uma função que nos permite medir todos os subconjuntos do Rn, onde a gente pede que valha 2, que valha 3, e ao invés de valer i, que vale uma propriedade mais fraca dela. Ou seja, uma propriedade que exija que valha essa igualdade apenas quando você tem uma quantidade finita de subconjuntos disjuntos do Rn. Tá certo? Seria natural fazer isso, não seria uma coisa, assim, uma coisa muito descabida, tá certo? É legítima essa dúvida, né? Só que tem uma coisa, pessoal, ainda que a gente substituísse
Ainda que a gente substituísse essa propriedade I por uma versão mais fraca dela, por exemplo, pedindo que a medida da união disjunta seja a soma das medidas apenas para uma quantidade finita de subconjuntos do Rn, ainda que a gente pedisse isso, a gente chegaria a uma inconsistência, ou seja, a gente chegaria a uma contradição enorme, uma contradição muito visível, tá certo? Para vocês verem isso, eu peço que vocês procurem no YouTube, rapidamente vocês colocam lá, tem uns vídeos, tem um vídeo de um canal que chama Vsauce. Opa! Procura lá no YouTube um canal que chama Vsauce, que é muito legal inclusive, e procura um vídeo que fala do paradoxo de Banach-Tarski, certo? E lá ele está em inglês, mas enfim, quem não tiver alguma dificuldade, coloca a legenda lá, né? Dá para entender direitinho. Ele é um paradoxo muito interessante, que ele faz assim, se você supor que você pode medir todo e qualquer conjunto, então você consegue provar que a medida de uma ervilha é igual à medida do planeta Terra. Porque você consegue, a grosso modo, o que fala o paradoxo de Banach-Tarski é o seguinte, pega dois subconjuntos do Rn, tá certo? Você consegue dividir um conjunto, pega dois conjuntos, E e F, subconjuntos do Rn. Eu afirmo para vocês que é possível você dividir o conjunto E em uma quantidade finita de subconjuntos muito esquisitos, mas que são subconjuntos dele, de tal forma que quando você rearranja esses conjuntos, você consegue montar esse conjunto enorme aqui. Tá certo? Ou seja, se você pega uma ervilha e você pega a Terra, planeta Terra, você consegue repartir essa ervilha em uma quantidade finita de conjuntos e, através de movimentos rígidos, rearranjar esses conjuntos de maneira que você monte um conjunto do tamanho do planeta Terra, certo? Isso daí, pessoal, não se põe em dúvida se isso é possível de ser feito. Isso é possível de ser feito. Existe uma maneira de se fazer, quer dizer, dá para ser feito, sabe-se que isso pode ser feito. É claro que, haja vista que isso daí é uma coisa altamente contraintuitiva, esses conjuntos que você prova que existe uma forma, claro, não é qualquer forma de você repartir que você vai conseguir rearranjar e fazer isso, mas existe uma forma de você repartir e rearranjar que faça o que eu acabei de falar, tá certo? Esses conjuntos que você usa para repartir são conjuntos muito esquisitos que não podem ser medidos, e essa é a questão. Se você supõe que você pode medir todos os conjuntos, então a medida de uma ervilha seria a mesma medida da Terra, coisa que é um absurdo, tá legal? Então, com tudo isso, pessoal, a conclusão é que a gente chega a uma só. O Rn, ou mesmo a reta, ele contém conjuntos tão bizarros que você não pode medi-los. Não é que você não consegue medi-los. Eu estou falando que não pode ser medido, a não ser que você abra mão daquelas três propriedades, ou pelo menos de algumas delas. Mas se você quiser manter aquelas três propriedades que são muito naturais, você não vai conseguir medir todos os subconjuntos da reta. Isso é impossível, é só isso, certo? E isso foi provado e jamais vai ser desprovado. Beleza? Muito bem, pessoal, essa parte é a motivação. Então é claro que aqui, o que a gente precisa fazer agora é encontrar uma subclasse de subconjuntos do Rn que tenha boas propriedades para que a gente possa medi-los segundo aquelas três propriedades lá que a gente deu, tá legal? Ocorre que isso, pessoal, vai ser um caminho bastante longo que a gente vai terminar somente quando a gente vê quem que é a medida de Lebesgue na reta. Isso daí é algo que vai nos tomar aí algumas semanas para a gente fazer, tá? Basicamente, toda a teoria que a gente vai desenvolver é para culminar nesse fato, a gente construir uma medida na reta que nos permita medir a maior quantidade possível de subconjuntos que ainda você consiga preservar essas três propriedades ali. Tá legal? Enfim, essa é a primeira parte da aula. Aí depois a gente vai para a segunda parte da aula. Tá bom? Valeu, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, pessoal, vamos continuar então, né? Bom, é o seguinte, o que a gente estava vendo até o momento é que a gente percebeu, né, de acordo com aquele exemplo lá que a gente tentou criar, que não é possível a gente criar uma função definida em cima do conjunto em cima do conjunto das partes, né, do Rn, que satisfaça aquelas três propriedades que são muito naturais lá que a gente viu, né? Então, eu acho que uma coisa já está bastante claro para a gente, que é qualquer função que tenha a pretensão de ser uma medida no sentido daquilo que faz sentido a gente chamar de medida, ela vai ter que ter como domínio
é um conjunto que é diferente do conjunto das partes do Rn, ou seja, a gente não vai conseguir medir todo e qualquer subconjunto do Rn, tá legal? Então, como consequência disso, a gente precisa, antes de tentar definir de fato essa função e ver que propriedades que é que ela precisa ter, a gente precisa estudar um pouco a respeito do domínio, né, dessas funções. Então, a gente vai perceber que funções que a gente possa chamar de medida, elas não podem estar definidas em qualquer tipo de conjunto, tá legal? Elas têm que estar definidas em conjuntos que têm uma certa estrutura algébrica, tá legal? E essa estrutura algébrica é justamente aquilo que a gente chama de uma sigma-álgebra, né? E é o que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Então essa seção é extremamente importante porque ela basicamente estabelece as propriedades que tem que ter o conjunto, né, que de fato vai ser o domínio daquelas funções que a gente vai chamar de medida mais para frente, tudo bem? Então, muito bem. Então, antes da gente definir o que é uma sigma-álgebra, a gente vai definir o que é uma álgebra de conjuntos em um certo conjunto X, tá legal? Então, seja X um conjunto diferente do vazio, a gente diz que uma álgebra de conjunto em X é o quê? É uma coleção não vazia de subconjuntos de X, que aqui a gente vai denotar por esse A cursivo, tá legal? E essa coleção ela é fechada por uniões finitas e também por complementares, ou seja, o que isso significa? Ela ser fechada por uniões finitas significa que se você pegar uma coleção qualquer de elementos dessa álgebra, ou seja, esses elementos dessa álgebra nada mais são do que subconjuntos de X, ok? Ou seja, se você pega uma família finita de subconjuntos de X, então a união finita desses caras, aqui na verdade tem um pequeno erro, isso daqui é o J indo de 1 até, esse J aqui ele vai de 1 até N, tá legal? Deixa eu corrigir isso. Esse J aqui ele vai de 1 até N. Ele também pertence à álgebra, ou seja, se você pega qualquer família finita de elementos da álgebra, a união delas também pertence à álgebra, ou seja, a união delas também é um elemento da álgebra. Tá legal? E ela ser fechada por complementares significa que se você pega um elemento da álgebra, então o seu complementar também é um elemento da álgebra, ok? Muito simples a definição de uma álgebra. Uma álgebra é simplesmente uma família de subconjuntos de X, que é não vazia, e que ela é fechada por uniões finitas e por complementares. Só isso, ok? O que vinha a ser uma sigma-álgebra? Uma sigma-álgebra, ela é uma álgebra de conjuntos que também é fechada por uniões enumeráveis, ou seja, uma sigma-álgebra em X é uma família que, além de ser fechada por complementares, ou seja, além de se você pegar um elemento de uma sigma-álgebra em X, o complementar desse elemento também pertence a essa sigma-álgebra, ela também é fechada por uniões enumeráveis. Então você perceba que a gente está pedindo um pouco mais das sigmas-álgebras do que o que a gente pediu para as álgebras, porque para as álgebras a gente pediu somente que ela seja fechada por uniões finitas dos seus elementos. Aqui a gente está pedindo que ela seja fechada por uniões enumeráveis dos seus elementos. Tá legal? Então, para ser uma sigma-álgebra é um pouco mais difícil, né? Ou seja, você tem que ser capaz de, sempre que você pegar uma família infinita e enumerável de elementos da sigma-álgebra, a união desses elementos também tem que pertencer a essa sigma-álgebra. Tudo bem? De maneira geral, pessoal, em teoria da medida, sempre que a gente usa esse prefixo sigma, a gente está se referindo à passagem de um fenômeno que antes acontecia para coleções finitas e agora vai passar a acontecer para coleções infinitas enumeráveis. E aqui foi o que aconteceu, né? Uma sigma-álgebra você passa dela ser fechada por uma união finita para ser fechada por uma união enumerável. Tudo bem? Então isso que é uma sigma-álgebra. Tudo bem? Depois a gente vai ver vários exemplos, acho que vai ficar mais claro para vocês o que é isso, né? Agora, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma observação que é a seguinte, olha, a gente sabe que as sigmas álgebras, elas por definição, né, elas são fechadas por uniões finitas, por uniões enumeráveis e também por complementares. Só que tem uma coisa, pelas leis de De Morgan, perceba que a interseção de uma família EJ, né, para J, seja esse J aqui, esse J na verdade pode pertencer a qualquer conjunto de índices que vocês possam imaginar. Tá legal? Mas pelas leis de De Morgan a gente sabe que a interseção de uma família de conjuntos nada mais é do que o complementar da união dos complementares. Não é? Porque pela lei de De Morgan você sabe que o complementar da união ele é a interseção dos complementares.
Só que a interseção dos complementares desses conjuntos vai ser justamente a interseção dos EJs, porque o complementar do complementar dá o próprio conjunto. Tudo bem? Então, pelas leis de De Morgan, a gente percebe que como essa interseção dos EJs ele é o complementar dessa união dos complementares, então isso implica que uma álgebra em X ela é fechada também por interseções finitas. Assim como uma sigma álgebra em X, ela também é fechada por interseções enumeráveis. Ou seja, de fato, uma sigma álgebra, digamos assim, ela é uma família que ela é fechada por complementares, por uniões finitas e também por interseções finitas. Perdão, falei errado. É uma família fechada por complementares, uniões enumeráveis e também por interseções enumeráveis, tá certo? E por quê? Só para a gente detalhar aqui isso daqui, né? Perceba o seguinte, imagina que você está trabalhando com... Imagina que uma certa família seja uma sigma álgebra em X. Então a gente sabe que por definição ela é fechada por complementares e por uniões enumeráveis, ok? Então, vamos provar que ela também é fechada por interseções enumeráveis. Como é que você faz isso? Pega EJ, uma família enumerável de elementos dessa sigma álgebra. Ora, se esses EJs estão na sigma álgebra, os complementares dele também estão na sigma álgebra, porque toda sigma álgebra é fechada por complementar. Mas então a união desses caras também estão na sigma álgebra, porque toda sigma álgebra é fechada por uniões enumeráveis. Mas então, se esse elemento pertence à sigma álgebra, então o complementar dele também pertence, porque, novamente, a gente ressalta que as sigmas álgebras são fechadas por complementares. Ou seja, a gente foi capaz de provar que, se você tem uma família enumerável de elementos da sigma álgebra, então a interseção desses elementos também pertence à sigma álgebra, ok? E aí fica, de fato, provado aí essa primeira parte da observação, ok? Vamos ver aqui agora as outras observações. Vamos lá. Segunda, né? Se A é uma álgebra em X, então essa álgebra ela tem pelo menos dois elementos lá dentro. Ela tem pelo menos o vazio e o próprio X, ok? Por quê? Porque veja, se você pega um elemento qualquer da álgebra A, então você perceba que você consegue escrever o vazio como sendo a interseção de E com o complementar dele, e você consegue escrever o X como sendo a união de E com o complementar dele. Ora, se o E está na álgebra, então por definição o seu complementar também está. Mas se o complementar também está, então a interseção de E com o complementar, assim como a união de E com o complementar, que são respectivamente o vazio e X, são elementos da álgebra. Ok? Então toda a álgebra em X, assim como toda sigma álgebra, né, por consequência, porque perceba que por definição, toda sigma álgebra é uma álgebra. Claro que a recíproca é falsa, mas toda sigma álgebra é uma álgebra, ok? Então, com isso a gente pode perceber que todas as álgebras e as sigmas álgebras, elas têm pelo menos dois elementos que são o vazio e o conjunto todo. Tá legal? Agora, uma outra observação muito importante, tá? Essa observação ela é tão importante porque na hora da gente fazer demonstrações, é muito comum a gente fazer um truque, usar um argumento parecido com esse aqui que a gente usa nessa observação, tá? Então essa observação fala o seguinte, olha, perceba que uma álgebra A, ela é uma sigma álgebra se ela for fechada apenas por uniões enumeráveis de conjuntos disjuntos. Perceba, para você ter que uma álgebra é uma sigma álgebra, pela definição que a gente deu, ela tem que ser fechada por uniões enumeráveis de quaisquer, de conjuntos quaisquer, tá certo? Agora, o que eu estou falando é que é o seguinte, se você tiver menos informação do que isso, ou seja, se você tiver uma álgebra onde você sabe que essa álgebra, por algum motivo, ela é fechada por uniões enumeráveis de conjuntos disjuntos, e a princípio apenas desses, você já tem a certeza que essa álgebra também é uma sigma álgebra. Ou seja, você não precisa pedir tanto de uma álgebra para ser uma sigma álgebra. Você não precisa pedir de início que ela seja fechada por por uniões enumeráveis quaisquer. Basta ser fechada por uniões enumeráveis disjuntas, tá legal? O que é pedir menos. E, portanto, se torna mais fácil de você provar que uma álgebra é uma sigma álgebra, tá legal? Por que isso? Porque é o seguinte, olha, bom, vamos supor que a gente tem uma álgebra que ela é fechada apenas por uniões enumeráveis de conjuntos disjuntos. Essa é a única informação que a gente tem, ok?
E aí vamos provar que realmente essa sigma álgebra é uma álgebra. Perdão, vamos provar que essa álgebra é uma sigma álgebra, ok? Ora, pela definição, o que a gente precisa fazer? A gente precisa provar que essa álgebra ela é fechada de fato por uniões enumeráveis quaisquer, e não apenas por aquelas formadas por elementos disjuntos, tá certo? Ou seja, elementos que têm interseção 2 a 2 vazia, tudo bem? Então como é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma família enumerável qualquer de elementos da álgebra e vamos tentar provar que a união desses caras também pertence à álgebra. Com isso a gente vai estar provando que realmente essa álgebra é uma sigma álgebra, ok? Então muito bem, pega uma família qualquer de elementos de A, não necessariamente de conjuntos disjuntos, tá certo? Uma família enumerável qualquer de elementos de A. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai definir novos conjuntos a partir desses daqui que a gente já tinha. Então, a gente vai definir o F1 como sendo E1, a gente vai definir o F2 como sendo E2 menos E1, a gente define o F3 como sendo E3 menos E1 unido com E2, e de maneira geral a gente define o FK como sendo EK menos a união dos EJs para J entre 1 e K menos 1. O que a gente está fazendo? Vamos fazer um desenho aqui, olha. Faz de conta que esse daqui é o conjunto E1, faz de conta que esse daqui é o conjunto E2, e que esse daqui é o conjunto E3, e por fim, esse daqui é o conjunto E4, tá? Como é que a gente está definindo os conjuntos Fs? Quem que é o F1? O F1 é o próprio E1, então esse daqui é o F1. Esse daqui é o F1. Quem que é o F2? É o E2 menos o E1. Então eu pego todo mundo que está no E2, exceto esses caras que estão aqui também no E1. Tá? Então esse daqui seria o F2. F2. Quem que é o E3, pela definição? Vai ser quem que é o F3? Vai ser o E3 menos a união do E1 com o E2. Então é todo mundo que está aqui no E3 e não está nem em E1, portanto eu vou excluir essa interseção, e nem em E2 e, portanto, eu vou excluir essa interseção. Então seria esses elementos aqui os que pertencem ao F3. E aí, por fim, quem que é o F4? É todo mundo que está no E4 e não está na união de E1 com E2 e E3. Então, esse daqui seria o meu F4, ok? Então, tem uma coisa aqui que está muito claro, que é o seguinte. Essa família FK é uma família de elementos que são 2 a 2 disjuntos, pela construção dela, tá certo? Pela própria construção, esses elementos não têm interseção quando você pega dois quaisquer elementos. Segunda coisa, esses elementos, eles são todos elementos da álgebra. Por quê? Porque, veja bem, você pode escrever um FK genérico como sendo, quem que é por definição o FK? Ele é o EK menos esse conjunto, certo? Se você tem assim esse conjunto aqui, olha, A menos B, você pode escrever isso aqui como sendo A interseção com B complementar, tá? Teoria dos conjuntos a gente vê isso. Então, esse FK eu posso escrever como sendo esse cara interseção com o complementar desse, foi o que está escrito aqui. Só que tem uma coisa, por definição, todos esses caras aqui eles estão em A, por hipótese. Então, eu sei que eu estou fazendo a interseção de um elemento de A com um outro elemento que também está em A. E por que ele também está em A? Porque, veja bem, se os EJs estão todos em A, a união enumerável deles também é... Desculpa, isso aqui não é uma união enumerável, isso aqui é uma união finita, tá? Como os EJs estão todos em A, a união finita deles, de J indo de 1 até K menos 1, também está em A. E como esse cara aqui está em A, então o complementar dele também está em A, também está na álgebra. Então esse FK ele é a interseção de dois elementos da álgebra e, portanto, é verdadeiro que o FK pertence à álgebra para todo K pertencente aos naturais. Tá certo? Então, a gente percebe o seguinte, é fato que essa família FK é uma família enumerável e disjunta de elementos da álgebra. Beleza? Ora, mas por hipótese, eu estou supondo que a minha álgebra, ela não é uma álgebra qualquer, ela é fechada por uniões enumeráveis de conjuntos disjuntos. Isso aqui é a nossa hipótese, tá vendo só? Então, por hipótese, a união dos FJs para J indo de 1 até mais infinito pertence à álgebra, certo? Só que tem uma coisa, a união desses FJs pode ser provado que é exatamente igual à união dos EJs.
E o desenho aqui que a gente fez, ele não mostra, mas ele dá um indicativo de que realmente isso deve ser verdadeiro, né? Faz a união do F1 até o F4, olha só como é que não está dando a união de E1 até E4. É a mesma coisa, na verdade esses Fs que a gente definiu, nada mais são do que uma maneira de escrever uma certa união como sendo uma união enumerável. Perdão, como sendo uma união disjunta. Tá legal? Então, realmente, a gente foi capaz de provar que, se você tem uma família enumerável de elementos da álgebra, a união de todos eles também pertence à álgebra e, portanto, essa álgebra é uma sigma álgebra, tá? Então, pessoal, vai ter algumas demonstrações que a gente vai fazer ao longo do curso, onde a gente vai fazer assim, olha, a gente precisa provar que uma certa álgebra é uma sigma álgebra. Como é que a gente vai fazer isso? Muitas vezes, provando que essa álgebra ela é fechada por uniões disjuntas, uniões enumeráveis e disjuntas, certo? Por muitas vezes, isso daí vai ser feito e a gente já viu que isso é suficiente. Tá legal? Tá legal, pessoal. Então a gente já viu várias observações, né, a respeito de álgebras, de sigmas álgebras, e acho que agora está na hora da gente passar alguns exemplos para a gente contextualizar melhor esse conceito. Entender melhor esse conceito de álgebra e de sigma álgebra, tá certo? Então olha só. Primeiro exemplo, é claro que a gente começa do mais trivial, né? Por isso que eu falo que a gente ter feito um curso de topologia é uma coisa que ajuda um pouco, tá? Porque quando a gente vai estudar aí uns espaços topológicos, quando a gente vai ver os exemplos, a gente começa daquilo que é mais trivial, né? Da topologia caótica, né? E aonde você só tem, enfim, daqueles dois extremos, né? Naquele conjunto, naquela topologia onde apenas o vazio e o conjunto todo é um aberto, e depois na topologia onde todo mundo é um aberto, né? Então, aqui, quando a gente vai estudar sigmas álgebras, esses dois exemplos também servem, tá legal? Se X for um conjunto diferente do vazio, então o conjunto formado por esses dois elementos aqui, que é o próprio vazio e o X, é uma sigma álgebra, assim como o conjunto das partes de X também é uma sigma álgebra. Percebam que esses dois conjuntos, eles são fechados, cada um deles, por uniões enumeráveis e também por complementares. E também por interseções enumeráveis, né, como consequência. Tá legal? Então, realmente trata-se de sigmas álgebras. Eu sugiro que vocês tentem fazer uma verificação rápida aí desse fato, tá? Não é uma coisa difícil. Um outro exemplo, agora não trivial, né, enfim, um exemplo que vocês provavelmente nunca viram, né? É um exemplo de uma sigma álgebra que é o seguinte: imagina que X é um conjunto não enumerável qualquer, tá? Pode ser um conjunto de números, do que seja, tá? É um conjunto simplesmente não enumerável. Se você tem X um conjunto não enumerável, então a família dos conjuntos, a família dos subconjuntos de X que são enumeráveis, ou então que o seu complementar é enumerável, isso daqui forma uma sigma álgebra em X, que é a chamada a sigma álgebra dos conjuntos enumeráveis ou coenumeráveis. Coenumerável no sentido de que o complementar dele é que é enumerável, tá certo? Então, é possível provar que isso daqui é uma sigma álgebra, isso é um exercício. Eu sugiro que vocês façam isso. Para vocês provarem que isso daqui é uma sigma álgebra, vocês têm que lembrar que uniões enumeráveis de conjuntos enumeráveis é ainda um conjunto enumerável, tá certo? Isso daí é um resultado que vocês encontram no livro do Elon de Análise na Reta, e vocês precisam dele para provar esse teorema, tá? Então, esse daqui é um exemplo importante, porque mais para frente a gente vai ver em alguns exercícios, principalmente, esse exemplo aqui de sigma álgebra aparecer, tá certo? Muito bem. Vamos ver agora aqui um outro exemplo. Esse outro exemplo é extremamente importante, a gente usa o tempo todo ao longo do curso, que é o seguinte, olha só. Se você tem um conjunto de índices qualquer, e você considera uma família de sigmas álgebras indexadas em A, todas elas sigmas álgebras no mesmo conjunto X, então você perceba que para cada alfa fixo pertencente a A, esse A cursivo alfa é o quê? É uma família de subconjuntos de X. E não é uma família qualquer. É uma família que tem estrutura de sigma álgebra por hipótese. Ok? Então aqui você tem uma família de sigmas álgebras em X. O que esse exemplo fala? Se você tomar a interseção de todos esses elementos, ou seja, se você tomar a interseção dessa família de sigmas álgebras, você vai encontrar uma família de subconjuntos de X que ainda tem estrutura de sigma álgebra, ok? Então, vocês podem lembrar disso da seguinte forma. Uma interseção qualquer, perceba, pode ser qualquer, essa interseção não precisa ser finita, enumerável,
tá certo? Pode ser uma interseção qualquer. A interseção qualquer de sigmas álgebras no conjunto X é sempre uma sigma álgebra nesse conjunto X. Tá legal? E tem uma coisa, essa sigma álgebra aqui, ela é muito interessante porque ela é a menor sigma álgebra que está contida em cada uma dessas sigmas álgebras. Ok? Quando você procura pela menor sigma álgebra determinada por uma família de conjuntos, ou seja, a menor sigma álgebra, na verdade, eu falei uma besteira. Esse A, ele é a maior sigma álgebra que está contida em todos esses elementos aqui. Tá legal? E aí, pessoal, com esse exemplo a gente consegue definir uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de sigma álgebra gerada por uma família de conjuntos. Tá legal? Então, olha só. Se você tem E, uma família qualquer de subconjuntos de X, perceba que eu não estou exigindo desse E cursivo, pessoal, que ele seja uma álgebra ou que seja uma sigma álgebra, tá certo? Esse E é pura e simplesmente uma família de subconjuntos de X, só isso, beleza? Então, se você tem E, uma família de subconjuntos de X, então existe uma menor sigma álgebra em X que contém o E. Perceba que o próprio conjunto das partes de X, ele é por si só uma sigma álgebra que por definição contém o E. Então não é muito difícil você encontrar dado E, um subconjunto do conjunto das partes, você encontrar uma sigma álgebra que contém o E. Isso é fácil. Você pode olhar para o próprio conjunto das partes. Agora, o que a gente está achando é a menor sigma álgebra, ou seja, quando você pega aquele mundo de conjunto que tem X, quais deles você pode jogar fora de maneira a ficar com uma família que satisfaça duas coisas. Primeiro, contém o E. Segundo, que ainda seja uma sigma álgebra. Tudo bem? A forma ótima de você resolver esse problema é você fazendo esse procedimento aqui, olha. É você tomando a interseção de todas as sigmas álgebras em X que contém o E. Tudo bem? Então, dado E um subconjunto do conjunto das partes de X, ou seja, uma família de subconjuntos de X, existe uma menor sigma álgebra que contém o E, cuja notação é essa daqui, esse M cursivo de E, e a definição dela é o seguinte, a definição dessa sigma álgebra é a interseção da família das sigmas álgebras que contém o E. Beleza? E perceba que aqui a gente tem duas coisas para observar. Primeiro, que realmente a sigma álgebra gerada por E, né, que é o que a gente chama essa ME, né? Então, ME, ela é chamada de sigma álgebra gerada por E. Ok? Então, duas coisas a serem observadas. Primeiro, essa ME realmente é uma sigma álgebra porque ela é a interseção de uma família de sigmas álgebras e a gente já viu que isso gera uma sigma álgebra. Segundo, na verdade, três coisas a serem observadas. Segunda, que ela contém o E, e isso é óbvio, né? Porque se todos esses A's contêm o E, então a interseção deles também vai conter o E. Tá legal? E a terceira coisa é que realmente essa daqui é a menor sigma álgebra que contém o E. Por quê? Por definição, qualquer outra sigma álgebra que contém o E vai ter que conter essa daqui. Porque essa daqui é a interseção de todas. E quando você pega a interseção de dois ou mais conjuntos, a interseção entre eles sempre está contida em cada um deles. A interseção de A, B e C está contida em A, também está contida em B e também está contida em C. Então é óbvio que essa sigma álgebra está contida em cada uma das sigmas álgebras que contém o E. Tá certo? Então, realmente, essa daqui, a sigma álgebra gerada por E, é a menor delas. Tudo bem? Muito bem. Lembrem-se disso, isso aqui vai ser muito importante. Aí, todo dia a gente vai falar disso, tá? Todo dia a gente vai falar da sigma álgebra gerada por uma certa família de conjuntos. Muito bem. Esse lema aqui também é muito importante. Olha, pela definição que a gente deu, se você tem uma família... Se você tem E uma família de subconjuntos de X e você tem a informação que esse E cursivo ele está contido na sigma álgebra gerada por uma outra família F, então aqui, pessoal, só para ficar claro, tanto E quanto F são famílias de subconjuntos de X, ou seja, são elementos, desculpa, não são elementos, são subconjuntos do conjunto das partes de X, ok? Ou seja, são famílias de subconjuntos de X. Então, se você tem E e F, famílias de subconjuntos de X,
Se o E cursivo está contido na sigma álgebra gerada por F, então a sigma álgebra gerada por E também está contida na sigma álgebra gerada por F. Tá? Na verdade, esse lema pode ser provado, na verdade, de algo um pouco mais forte. Tá? Olha, se o E estiver contido em F, então isso implica que a sigma álgebra gerada por E ele está contido na sigma álgebra gerada por F. Tudo bem? Isso daí pode ser provado também. Muito importante, a gente vai usar esse lema todo dia. Enquanto a gente estiver estudando teoria da medida, a gente vai estar usando esse lema aqui todo dia. Tá legal? Toda aula, né? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai ver agora aqui um outro exemplo, tá certo? Que esse daqui talvez seja o exemplo mais importante de todos aí que a gente já estudou até o momento. Porque é o seguinte, eu diria que o exemplo mais... Para quem estuda teoria da medida, eu diria que a sigma álgebra de Borel, que é aquela sobre a qual a gente vai falar agora, ela é a mais importante de todas, tá legal? E por que eu digo isso, né? A sigma álgebra é o seguinte, pessoal, é assim. Vocês já estudaram, né, ao longo do curso de graduação de vocês, vários tipos de estruturas matemáticas, digamos. Vocês já estudaram estruturas algébricas, em vários níveis, né, em nível de teoria de grupos, teoria de... Quando vocês estavam estudando grupos, anéis, corpos, ideais, enfim, tudo isso. Vocês já estudaram estrutura algébrica do ponto de vista da álgebra linear, né, quando vocês estudam os espaços vetoriais. Vocês já estudaram estruturas topológicas quando vocês estudaram os espaços métricos, estruturas métricas e eventualmente um pouco de estruturas topológicas, né, no curso de espaços métricos. E agora aqui a gente está estudando essa nova estrutura que é a estrutura de sigma álgebra, que uma família de subconjuntos de um conjunto pode ter. Tá legal? Ocorre o seguinte, pessoal, até o momento, tudo que a gente fez, ele não tem nenhuma relação com as outras estruturas que a gente já tenha visto. Tá legal? No sentido de que pelo menos não tem relação com a estrutura topológica que um conjunto pode ter. Então tudo isso aqui que a gente está fazendo, a princípio, se aplica para um conjunto X que não precisa ter qualquer tipo de estrutura além dessa daqui que a gente acabou de definir. Tudo bem? Agora, a teoria da medida, na verdade, né, quando você estuda sigmas álgebras, ela começa a ficar mais interessante quando você começa a ver as relações que vão aparecendo, quando você começa a misturar a teoria da medida com topologia, tá certo? Então, quando você tem um conjunto X não vazio, onde você tem lá dentro não apenas uma estrutura de sigma álgebra, mas uma estrutura de sigma álgebra que esteja subordinada à estrutura topológica que ele tem, aí começa a aparecer fenômenos muito interessantes e essa, digamos assim, essa relação entre a teoria da medida e a topologia vai começando a tomar corpo e fazendo com que realmente os resultados fiquem muito mais interessantes. Tá legal? Então, a maneira, né, o início dessa história, né, de relação entre sigmas álgebras e topologia, ela se dá justamente por essa definição aqui que a gente dá. Tá legal? Então é o seguinte, vamos supor agora que esse X, né, que a gente por hipótese sabe que é um conjunto não vazio, vamos supor que a gente saiba que ele é um espaço métrico ou então um espaço topológico, tá certo? Quem nunca estudou espaços topológicos são espaços onde a única coisa que você conhece é uma família de subconjuntos desse conjunto que tem certas propriedades que você chama de conjuntos abertos. Os elementos dessa família são aqueles que você chama de os abertos desse conjunto. Tá certo? E para quem já estudou um pouco um curso de espaço métrico bem feito, quer dizer, não vou falar bem feito, né? Quem estudou um curso de espaços métricos e além disso viu um pouquinho de introdução à topologia, vocês podem perceber, vocês viram lá que toda métrica dá origem a uma topologia, não é isso? Por quê? Porque toda métrica dá origem, se você conhece uma métrica num conjunto, você sabe determinar quem são os conjuntos abertos do ponto de vista daquela métrica. Pois bem, quando você pega a família de todos os conjuntos que são abertos do ponto de vista de uma dada métrica, essa família forma o que a gente chama de uma topologia, tá certo? Que é a topologia induzida por essa métrica. Então, é o seguinte. Se você tem X um espaço métrico ou topológico, então a gente denota por esse B cursivo aqui de X a sigma álgebra gerada pela família dos conjuntos abertos em X. E essa é aquela que a gente chama de sigma álgebra de Borel em X. Então vamos perceber uma coisa, como é que é a construção, como é que é a definição desse elemento que a gente chama de sigma álgebra de Borel em X? É assim, você começa com a família de todos os subconjuntos de X
que são abertos. Abertos com respeito a quê? Com respeito a uma métrica ou então com respeito a uma topologia que você já tem previamente lá no X, certo? Isso daqui é uma família de subconjuntos de X, ou seja, é um subconjunto do conjunto das partes de X. E aí depois você vai olhar para a menor sigma álgebra que contém essa família aqui, certo? Pois bem, essa menor sigma álgebra que contém essa família é aquilo que a gente chama de sigma álgebra de Borel em X, ok? E uma coisa que a gente já percebe é o seguinte: se você tem o mesmo conjunto X, e você tem duas topologias diferentes nesse conjunto X, ou seja, você tem uma dada topologia tal 1 e uma dada topologia tal 2 em X, tá? É óbvio que cada uma delas vai dar origem a uma sigma álgebra de Borel diferente, certo? Então, quando você usa essa notação, você tem que ter bem em mente qual que é a métrica ou qual que é a topologia que você está considerando em X. Porque se as topologias são diferentes, a tendência é que, ou pelo menos se elas não forem, digamos assim, se elas não forem equivalentes no sentido de... Na verdade, se elas forem diferentes mesmo, a sigmas álgebras de Borel também tende a ser diferente. Tá legal? Então, topologias diferentes ou métricas diferentes que não sejam equivalentes, elas dão origem a sigmas álgebras de Borel diferentes em X. Tá? Mas aqui, de maneira geral, a gente vai sempre estar trabalhando com a mesma topologia num conjunto X, então não vai dar margem para esse tipo de confusão. Tudo bem? Então vocês percebam, uma coisa que tem que estar bem claro, pessoal, é o seguinte, olha, essa sigma álgebra de Borel num conjunto X, ela está diretamente subordinada à métrica ou à topologia que está definida em X. Porque é essa métrica e essa topologia que vão definir quem que são os abertos em X, e são justamente esses os elementos que geram a topologia, que geram a sigma álgebra de Borel. Tudo bem? Então, vamos ver o seguinte, para a gente conhecer um pouco melhor a sigma álgebra de Borel em X, vamos ver que tipo de conjunto que ela contém, ou seja, que tipo de elemento, que tipo de subconjunto de X que estão presentes na sigma álgebra de Borel em X, tá? Bom, por definição, é óbvio que todos os conjuntos que são abertos em X, eles estão na sigma álgebra de Borel, porque afinal de contas, essa sigma álgebra é justamente gerada por esses elementos, ok? Segunda coisa que todos os subconjuntos fechados de X, eles também estão na sigma álgebra de Borel. Por quê? Porque os conjuntos fechados são complementares de conjuntos abertos. Então, como os abertos estão, os seus complementares, que são os fechados, também vão estar, tá certo? Depois, a gente começa a ter alguns conjuntos que pertencem a uma certa classe um pouco mais diferente, tá certo? Então é o seguinte, digamos assim, essa sigma álgebra de Borel, ela também contém conjuntos pertencentes às seguintes classes de subconjuntos de X, tá? Essa notação aqui, pessoal, é uma notação de certa forma universal, tá certo? Que vocês devem lembrar, porque é muito comum a gente usar, seja E um conjunto G-delta. Quando você está se referindo a um conjunto que é um conjunto G-delta, você já sabe que ele é, por definição, uma interseção enumerável de conjuntos abertos, certo? Então, a sigma álgebra de Borel, já que ela é fechada por interseções enumeráveis e já que todos os abertos e os fechados também estão lá, então você já sabe que todo mundo que pertence aos G-delta e todo mundo que pertence aos F-sigma também eles pertencem à sigma álgebra de Borel. Ou seja, isso aqui é um subconjunto da sigma álgebra de Borel, assim como isso, que depois eu vou falar, assim como isso aqui. Ok? Então, como é que são os G-deltas? Ora, são conjuntos que são interseções enumeráveis de abertos. E faz sentido a gente definir esses caras, porque vamos lembrar que interseções enumeráveis de abertos pode ser que não dê um conjunto aberto, tá certo? Então, vocês percebem que simplesmente falar que os abertos estão aqui não estão contemplando necessariamente esses conjuntos, porque pode ser que tenham conjuntos aqui dentro que não são abertos. Tá legal? Pode ter elementos de G-delta que não são abertos. Essa mesma afirmação se aplica aos F-sigma. Os F-sigmas, eles são uniões enumeráveis de fechados. Tá legal? Vamos lembrar ainda que uniões enumeráveis de fechados não precisa ser um conjunto fechado, e, portanto, não tem nenhuma obrigação de estar na sigma álgebra, não tem, a princípio, né? Se você, apenas pelo fato de que essa sigma álgebra contém os fechados,
já que a união a união inumerável de fechados pode ser que não dê um fechado, a princípio você poderia colocar em dúvida se esses elementos pertencem à sigma álgebra, mas sim, eles pertencem por quê? Porque se eles são uniões enumeráveis de fechados, como as sigmas álgebras são fechadas por uniões enumeráveis, então sim, as uniões enumeráveis de conjuntos fechados vão ser elementos da sigma álgebra de Borel, tá? Então a gente já sabe que a sigma álgebra de Borel contém todos os abertos, todos os fechados, todos os G-deltas, que são conjuntos que são interseções enumeráveis de abertos, todos os F-sigmas, que são conjuntos que são uniões enumeráveis de fechados, e também contém todos os elementos de G-delta sigma, que são o quê? Uniões enumeráveis de elementos de G-delta. Assim como os F-sigma delta, que são o quê? Interseções enumeráveis de elementos de F-sigma. Tá certo? Então, essas daqui são classes de elementos da sigma álgebra. Tá certo? Uma coisa, pessoal, que tem que ficar claro para vocês também é o seguinte, olha, quando você olha para a sigma álgebra gerada por um conjunto, é muito difícil você conseguir explicitar quem são os elementos da sigma álgebra em função dos elementos do conjunto que a gera, certo? De maneira geral, isso é muito complicado. Então, não dá para ter essa coisa direta. Ah, eu sei quem que gera a sigma álgebra, então eu sei quem que é cada um dos elementos da sigma álgebra. Não. Às vezes a maneira como esses elementos da sigma álgebra são escritos em função dos elementos do conjunto que gerou essa sigma álgebra é uma maneira muito complicada, tá certo? Então não dá para ter esse raciocínio aí. Mas pelo menos esses daqui a gente sabe que está na sigma álgebra de Borel. Tá certo? Durante grande parte aqui do nosso curso, a gente vai estudar a sigma álgebra de Borel na reta, tá certo? Porque ela é o ponto de partida para depois a gente estudar medidas interessantes no RN, né? E uma coisa, pessoal, que tem que ficar claro para vocês é o seguinte, vamos lembrar da nossa motivação que nos levou a estudar as sigmas álgebras. O que nos motivou a estudar as sigmas álgebras foi aquela dificuldade que a gente teve em medir, do ponto de vista de ter satisfeito aquelas três propriedades, todo e qualquer subconjunto da reta. Lembra que não dá para fazer isso? Então a gente está aqui num processo de depuração, digamos, onde a gente quer excluir aqueles subconjuntos da reta que são muito bizarros, que não dá para medir. Como, por exemplo, aquele conjunto N, que a gente definiu na aula passada. Aquilo lá é um exemplo de um conjunto que a gente chama de um conjunto não mensurável. Tudo bem? Então, nesse processo, a sigma álgebra de Borel ela é muito interessante. Por quê? Todo mundo que está aqui dentro dá para medir, tá certo? E quase todo mundo que dá para medir está aqui dentro. E se não tivesse, escreve como sendo caras daqui de dentro. Depois a gente vai ver isso, tá? Então, essa sigma álgebra é muito importante, ela é extremamente importante. Beleza? Um outro comentário também que vale a pena eu fazer é o seguinte, vocês estão estudando o livro do Folland, né, de teoria da medida, e lá o procedimento que se faz é o seguinte, bom, identificamos uma dificuldade que é criar uma medida na reta, que nos permita medir, de um ponto de vista razoável, a máxima quantidade possível de elementos da reta, de subconjuntos da reta. Então, você tem a partir daí dois caminhos para ser feitos. A gente poderia seguir, e tem livros que seguem cada um desses dois caminhos, tá? A gente poderia focar na reta e fazer essa construção dessa medida na reta, e depois generalizar essa construção para um conjunto qualquer X, não vazio, ou então a gente pode fazer o contrário, que é fazer uma construção genérica baseada num conjunto X não vazio qualquer, e depois lá no final a gente especificar como é que isso é feito para a reta, tá certo? O livro que a gente usa, que é o Folland, ele opta pela segunda opção, ou seja, ele faz a opção de fazer essa construção dessa medida primeiro de maneira genérica, e depois a gente vê como é que a coisa funciona na reta. Eu acho, particularmente, que esse seja o melhor caminho. Por quê? Quando você vê a coisa do ponto de vista genérico, é assim, quando você faz essa construção toda direto na reta, os passos que você vai fazendo são basicamente os mesmos e apresentam as mesmas dificuldades que você teria caso você estivesse trabalhando com um conjunto X qualquer. Então eu acho que, de certa forma, eu sei que em geral é o inverso, né? É sempre melhor você ir do particular para o geral, mas nesse caso eu acho que é interessante a gente ir do geral para o particular, tá? Eu não sei se é porque o livro do Folland talvez seja aquele que eu tenha mais familiaridade, né? Mas eu gosto muito da abordagem dele, tá? Então a gente vai partir para esse
essa abordagem. A gente vai estudar tudo do ponto de vista genérico e depois a gente vai se especificar na reta real para resolver aquele problema que nos motivou a fazer o que a gente está fazendo. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então aqui é o seguinte, haja vista que a sigma-álgebra de Borel na reta é a mais importante, né, com a qual a gente vai lidar, vamos tentar achar, a gente já sabe, né, que ela é gerada pela família de todos os abertos da reta, mas a família dos abertos da reta é uma família muito grande. Então se a gente conseguisse subfamílias menores dessa família, que por sua vez ainda gerassem a sigma-álgebra de Borel, isso aí seria muito interessante, tá legal? E é justamente isso que a gente faz aqui nessa proposição. Então nessa proposição a gente vai ver o seguinte, olha, que para você gerar a sigma-álgebra de Borel da reta, você não precisa considerar necessariamente a família de todos os abertos da reta. Basta você considerar a família dos intervalos abertos da reta. E perceba que essa família é muito menor, né? Porque um conjunto da reta, um subconjunto da reta, ele pode ser aberto e sem ser um intervalo, obviamente. Tá legal? Então, cada uma dessas famílias, ou seja, a família dos intervalos abertos, ou então a família dos intervalos fechados, a família dos intervalos semiabertos, tanto à esquerda quanto à direita, a família dos intervalos abertos semifinitos à esquerda ou à direita, a família dos intervalos, dos intervalos fechados, né? Semifinitos à esquerda e à direita, cada uma dessas famílias ela gera a sigma-álgebra de Borel. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a sigma-álgebra gerada por cada uma desses EIs, para I indo de 1 até 8, cada uma delas gera justamente a mesma sigma-álgebra que é a sigma-álgebra de Borel. Tudo bem? Muito bem, então vamos tentar demonstrar esse resultado. Vamos tentar provar que realmente cada um desses conjuntos gera a sigma-álgebra de Borel na reta. Tudo bem? Aliás, é claro que a gente não vai fazer essa prova aqui, a gente não vai provar todos, na verdade a gente vai provar apenas dois. Eu vou provar apenas o A e o C. E aí os outros eu deixo como exercícios para vocês, e vocês vão ver que basicamente vocês vão usar o mesmo tipo de argumentação, tá? Não é a mesma coisa, mas é a mesma linha de argumentação. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai provar, o item A. Então vamos provar que realmente a família dos intervalos abertos e finitos, né, eles geram a sigma-álgebra de Borel. Como é que a gente vai provar isso? Olha só. Primeira coisa é o seguinte, olha, perceba que todo mundo dessa família E1, todo intervalo aberto, ele é um boreliano. Boreliano, pessoal, é um nome genérico para os elementos da sigma-álgebra de Borel. Quando você fala assim, seja E, subconjunto da reta, um boreliano. Essa linguagem ela serve para você falar que esse E, ele na verdade é um elemento da sigma-álgebra de Borel na reta. Ok? Então, se você tem um aberto da reta, um intervalo aberto, perdão, então ele é um boreliano. Todo intervalo aberto ele pertence à sigma-álgebra de Borel. Por quê? Ora, porque esse conjunto ele é aberto. E se ele é aberto, ele está contido na família que gera a sigma-álgebra de Borel. Então é óbvio que ele está lá dentro. Então que E1 está contido na sigma-álgebra de Borel é imediato a gente ver. Só que pelo lema 2.1, vamos lembrar que essa sigma-álgebra aqui, ela é a sigma-álgebra gerada por uma certa família, que eu vou chamar de E aqui. Não, vou chamar de F, tá? Que é a família dos abertos da reta. Vou chamar de T, inclusive, para lembrar a topologia, tá? Esse, na verdade, é um tal aqui, tá? Então, haja vista que E1 ele está contido na sigma-álgebra gerada pelos abertos, então, pelo lema 2.1, a sigma-álgebra gerada por E1 ele também está contido na sigma-álgebra gerada pelos abertos, que por sua vez é a sigma-álgebra de Borel por definição. Então, pelo lema 2.1, a sigma-álgebra gerada por E1 ele está contido na sigma-álgebra de Borel. Então, já que a gente quer provar, né, que M de E1 ele é igual, ou seja, a sigma-álgebra gerada por E1 é igual à sigma-álgebra de Borel, a gente tem que provar duas inclusões de conjunto. Primeiro essa e depois essa. Essa daqui já está feita, acabamos de provar. Agora a gente vai provar essa inclusão aqui. Ou seja, que realmente a sigma-álgebra de Borel ela está contida na sigma-álgebra gerada por E1. Tá? Como é que a gente faz isso? Olha só. Quando você olha para a família dos abertos na reta, que é o que aqui eu estou chamando de tal, né? A família dos abertos na reta ela está contida na sigma-álgebra gerada por E1. Por quê? Porque tem um resultado famoso de análise na reta que fala o seguinte: todo aberto da reta ele pode ser escrito como união enumerável e disjunta de intervalos abertos. Ok?
União enumerável de intervalos abertos, isso aí já basta. Então, cada um dos abertos da reta, eles são elementos dessa sigma-álgebra, por quê? Porque eles são abertos e eles se escrevem como sendo união enumerável e disjunta de elementos que pertencem ao E1. Tá certo? Ora, mas a união enumerável e disjunta a união enumerável de elementos de E1, ele está contido na sigma-álgebra gerada por E1. Como consequência disso, todo aberto da reta é um elemento desse conjunto. E, portanto, é verdade que a família dos abertos ele também está contido na sigma-álgebra gerada por E1. Tá certo? Ora, mas então, pelo mesmo lema 2.1, já que esse conjunto tal ele está contido na sigma-álgebra gerada por E1, então a sigma-álgebra gerada por tal, né, que é a família dos abertos, que nada mais é do que a sigma-álgebra de Borel, ela também está contida na sigma-álgebra gerada por E1. Tá certo? Então, dessa forma, a gente tem realmente essa igualdade de conjuntos e o item A está aprovado. Tudo bem, pessoal? Bom, a vantagem da gente fazer as videoaulas é que eu não preciso ficar repetindo, né? Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes quiser para conseguir entender algum detalhe aí que passou batido, né? Eventualmente. Então, beleza. Então, a gente já sabe que a sigma-álgebra de Borel ela é gerada por esse conjunto aqui. Agora, vamos provar que ela é gerada pela família dos intervalos semiabertos à esquerda e abertos à esquerda e fechados à direita. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa. A família dos intervalos que se escrevem dessa forma, eles são borelianos. Tá? Todo intervalo dessa forma é um boreliano da reta. Por quê? Porque você consegue escrever um intervalo, por exemplo, dessa forma AB, como sendo a interseção para n indo de 1 até mais infinito, desses intervalos abertos, que é o intervalo A, B mais 1 sobre n. Percebeu? Olha só. Quando você olha aqui para esse intervalo, vamos fazer um desenho rapidão aqui. Quando você olha para intervalos desse tipo, por exemplo, o intervalo A aberto e B fechado, tá? Você pode escrever esse intervalo como sendo a interseção de AB mais 1 com AB mais meio, com AB mais 1 terço, B mais 1 quarto, B mais 1 quinto. Percebeu que você está encostando aqui? E esse ponto B, obviamente, ele pertence a cada um desses intervalos. E não tem ninguém à direita de B que também pertence, a todos, ao mesmo tempo. Então não é difícil vocês provarem essa igualdade aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida, é um exercício de teoria dos conjuntos, do simples ainda, tá? Então, como todo intervalo dessa forma se escreve como uma união enumerável de intervalos abertos, então e cada um desses caras são abertos, né? Então é verdade que todo intervalo AB, ele pertence à sigma-álgebra de Borel, porque cada um desses caras aqui são borelianos e, portanto, a interseção enumerável deles também vai ser. Então, todo elemento de E3, ele é um boreliano. E, portanto, a sigma-álgebra gerada por E3, novamente pelo lema 2.1, ela está contida na sigma-álgebra de Borel. Tá certo? Então, a gente aprovou uma das inclusões, agora falta provar outra, né? Por outro lado, pessoal, agora, para a gente provar que a sigma-álgebra de Borel está contida na sigma-álgebra gerada por E3, o que a gente vai fazer, na verdade, é provar que essa sigma-álgebra aqui, olha, que é a gerada por E1, que a gente já provou que é igual a essa, a gente vai provar que essa aqui que está contida nesse cara. E aí, como consequência, já vista que esses dois conjuntos são iguais, a sigma-álgebra de Borel vai estar contida nesse conjunto aqui, tá? Então, como é que a gente faz? Olha só. Pega, por outro lado, todo elemento de E1, ou seja, todo intervalo aberto, finito, ele pertence à sigma-álgebra gerada por E3. Por quê? Se você pega o intervalo aberto AB, é um raciocínio parecido com esse aqui, tá legal? Deixa eu apagar aqui, fazer um pouquinho menor para a gente ver como é que fica isso aqui. Se você pega, por exemplo, esse intervalo AB, um intervalo aberto qualquer AB, tá certo? Você escreve esse intervalo como sendo a união de A, B menos 1 com A, B menos... Na verdade não é B menos 1, porque eventualmente o B menos 1 pode ser que fique à esquerda do A. Mas o fato é o seguinte, existe um N0 a partir do qual B menos 1 sobre N, para todo N maior ou igual do que N0, fica sempre estritamente maior do que o A. Tá? Então esse que é o N0 que eu falo que é grande o suficiente. Então pega o N0 desse jeito. Haja vista que o B menos 1 sobre N vai encostando no B, uma hora ele tem que passar do A, tudo bem? Então aqui, por exemplo, você pode escrever esse intervalo AB como sendo a união desse intervalo aqui de A até B menos 1 sobre N0
com AB menos 1 sobre N0 mais 1, com A e o outro extremo, B menos 1 sobre N0 mais 2, N0 mais 3, mais 4. Esses pontos aqui estão acumulando no B, e por isso não é difícil você ver que o B não pertence a qualquer um deles, e mesmo quando você tomar a união, né, já que são intervalos fechados, né, também isso aqui é importante. É importante porque você quer gerar caras que pertencem ao M3, ao E3, tá certo? Então, não é difícil vocês provarem essa igualdade aqui, tá? Novamente um exercício de teoria dos conjuntos. Pega qualquer cara à esquerda do B, você vai perceber que ele vai pertencer a um desses caras para N grande, tá certo? O B ele jamais vai pertencer, porque o B, para ele pertencer a essa união, ele teria que pertencer a algum desses conjuntos, e ele não pertence a qualquer um deles. E aí, logicamente, qualquer um à direita do B também não pertence, tá? Então não é difícil provar essa igualdade aqui. Então veja, como você escreve esse intervalo AB como sendo uma união enumerável de elementos de E3, então isso significa que realmente o E1 está contido na sigma álgebra gerada por E3, certo? Ora, mas então novamente pelo lema 2.1, a sigma álgebra gerada por E1, ela está contida na sigma álgebra gerada por E3, ou seja, provamos essa inclusão aqui. E aí realmente a gente vê que a sigma álgebra gerada por E3, ela também gera a sigma álgebra de Borel na reta. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que já está bom, né? A gente tem bastante material para estudar aí ao longo dessa primeira semana. Perceba que ele é pesado mesmo, no sentido, tanto que não é um conteúdo assim muito familiar para a maioria, e em termos de volume de estudo, não é pouca coisa. Mas tenham em mente o seguinte, pessoal, se a gente estivesse fazendo tudo presencialmente, não seria menos conteúdo, tá? Eu iria parar a primeira semana exatamente onde eu parei, e a gente teria que ter trabalhado o mesmo tanto, tudo bem? Então, espero que vocês aproveitem. Se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, vocês, por favor, me deem um feedback, né? Para que eu saiba se o que eu estou fazendo está adequado, né? Com aquilo que vocês acreditam que é o melhor para vocês em termos de aprendizado, tá certo? Eu estou completamente aberto e receptivo a críticas construtivas. Tá legal, pessoal? Se tiver qualquer tipo de problema, pode me procurar. Tá legal? Valeu, pessoal. Obrigado, até mais. E boa semana de estudo para vocês. Valeu.